Fala aí galera, aqui é o JP e agora a gente vai dar início a mais um tópico do nosso estudo de química orgânica. Vamos ver hoje os polímeros. Bom, então, para a gente começar a nossa aula sobre polímeros, trouxe aqui uma imagem que vai representar muito bem o que são esses polímeros. Perceba que aqui eu tenho uma molécula que é extremamente grande, mas eu percebo que ela é formada por pequenas partes que se repetem. No caso, a gente tem aqui a unidade de repetição dessas partes, ok? Desse todo. E é justamente isso que a gente vai buscar entender um pouquinho melhor sobre esses polímeros. Então, vamos lá para uma introdução aqui, um geralzão, para depois a gente entrar nas reações em si. Os polímeros são macromoléculas. O que significa falar que eles são macromoléculas? Significa que são moléculas extremamente grandes, tá? Comparado com aquelas que a gente está acostumado, e além disso, podem ter uma estrutura muito complexa. Sendo macromoléculas, nós podemos ter os polímeros naturais, que, como exemplo, eu trago aqui as proteínas, DNA, RNA, celulose, algodão, borracha natural. Esses polímeros naturais também são chamados de biopolímeros, porque eles são produzidos por seres vivos. E, em geral, os polímeros naturais têm uma estrutura bem mais complexa do que os polímeros ditos sintéticos, tá certo? A gente tem um tratamento especial para o caso aqui da proteína, DNA, RNA, até mesmo da celulose aí, quando a gente estuda uma parte da química chamada de bioquímica. Aí lá a gente estuda um pouquinho mais detalhado isso daí, ok? Aqui a gente vai fazer um geralzão do básico que funciona tanto para os polímeros naturais quanto os polímeros ditos sintéticos. O que são essas macromoléculas sintéticas? São os nossos plásticos, os adesivos, as tintas, as fibras. E aí, principalmente aqui, os plásticos. Esse é o nosso foco, entender um pouco melhor o que é um plástico, os tipos de plástico e as reações para produzir esses plásticos, ok? Bom, além disso, como que eu consigo formar um polímero? O polímero é formado pela repetição indefinida, ou seja, uma quantidade muito grande, tá? E aí depende de caso a caso, do que a gente chama de monômeros. Então é como se eu tivesse aí um quebra-cabeça muito grande de peças iguais, né? Como se, melhor dizendo, um Lego de peças iguais, e aí cada pecinha dessa minha estrutura é chamada de monômero. E aí a gente consegue produzir um polímero através dessa reação aqui em geral. Então eu tenho aqui, ó, uma quantidade indefinida, por isso que eu estou usando N partes do que a gente chama de monômeros. Perceba aqui que mono significa um. E aí, ao passar por uma reação de polimerização, e aqui de maneira genérica, porque a gente precisa, em muitos casos, de catalisador, pressão e temperatura específicos para cada reação de polimerização, tá? Você não precisa se preocupar aí com as condições para fazer essa reação. Simplesmente falar que é uma polimerização já é suficiente, tá? Os exercícios prezam aí para você analisar os monômeros e depois mostrar qual vai ser o molde do nosso polímero, ok? Então, esse meu polímero vai ser a união de N partes do meu monômero, ok? Então, esse é um geralzão. A gente pode classificar os nossos polímeros de acordo com alguns critérios que são muito importantes aí para a gente entender como eles são formados, tá? Então, tanto em relação aos monômeros quanto o tipo de reação para formá-los. Então, com relação aos monômeros, nós podemos classificar o nosso polímero de duas formas. Se eu tenho apenas um tipo de monômero, ou seja, todos os monômeros da minha cadeia são iguais, eu tenho o que a gente chama de homopolímero, ok? Então, perceba que homo significa igual, então eu tenho um polímero formado por partes iguais. De maneira genérica, a gente tem aqui, eu tenho uma cadeia muito grande, perceba que eu peguei só aqui um recorte dessa cadeia, né? Ela continua aqui e aqui também nesses dois traços, mas é sempre a mesma coisa. No meu caso aqui, eu representei por uma bolinha vermelha.
Uma maneira também muito comum e que a gente tem que se acostumar de representar os polímeros, já que eles são moléculas muito grandes, é pegar o meu monômero, no caso aqui, como eu tenho apenas um monômero, e representar ele dentro aqui de uma chave, né, de chaves ou de colchetes, aliás, chaves não, parênteses ou colchetes, ok? E representar esse N aqui embaixo, que mostra que eu tenho uma quantidade muito grande, uma quantidade indefinida, dessa parte aqui, que vai se ligando a outras partes dessa, ok? Então, isso é um homopolímero. Já se eu tiver a união de monômeros diferentes, e aí eu posso ter a união de 2 tipos de monômero, 3 tipos e assim por diante, a gente tem o que a gente chama de copolímeros, ok? Porque digamos assim que um monômero vai colaborar com o outro. Então, um copolímero é quando eu tenho mais de um tipo de monômero, ou seja, mais de um tipo de molécula que dá origem àquela cadeia muito grande. Por exemplo, aqui eu tenho bolinha azul, quadrado verde. Depois, bolinha azul, quadrado verde. Se eu fosse continuar aqui, bolinha azul, quadrado verde, e assim por diante. E mesma coisa, se eu fosse aqui para trás, seria aqui, ó, quadrado verde, bolinha azul, e assim por diante. Para eu representar nessa notação aqui, eu tenho que pegar a menor unidade de repetição. Ou seja, eu tenho que ver tudo que está em comum em todas as partes. No caso, aqui é a menor unidade. Uma bolinha azul, uma bolinha verde, um quadrado verde. E aí coloco novamente aqui os parênteses ou colchetes e represento aqui com esse N, para indicar novamente uma quantidade muito grande. Então, esse é o primeiro critério de classificação dos nossos polímeros. Bom, a gente também pode classificar os nossos polímeros quanto ao tipo de polimerização, ou seja, o tipo de reação que eu vou conseguir obter o meu polímero. Essa polimerização pode ser de 2 tipos. Ou ela pode ser uma polimerização por adição, ou seja, a reação que eu vou fazer é uma reação de adição. Como a gente já viu lá na reação de adição, é quando eu faço a adição de monômeros. Então, eu vou tendo aí apenas no final um único produto, que é o meu polímero, e vou adicionando coisas nesse meu polímero, vou aumentando essa cadeia. Isso ocorre, assim como nas reações de adição, através da quebra de ligação π. Vamos lembrar que a gente tem ligação π e ligação sigma. A ligação π é mais fácil de ser quebrada e é a ligação que está presente quando eu tenho dupla ou tripla, ok? Então, se eu quero saber se vai ocorrer uma polimerização por adição, eu tenho que procurar na minha cadeia duplas ou triplas entre carbonos, tá certo? É justamente isso que eu vou buscar aí. Isso é importante saber porque num exercício ele pode te trazer uma molécula genérica e perguntar se ela pode sofrer polimerização, tá? Então, por mais que a gente trabalhe com as moléculas mais comuns aqui, ele pode trazer uma molécula qualquer e perguntar exatamente daquela molécula se ela pode sofrer ou não, ou ele afirmar que ela sofre e pedir para você escrever essa reação de polimerização dela. Ok? Então, sendo por adição, a gente vai procurar duplas ou triplas entre carbonos, porque aí eu vou quebrar a ligação π e formar novas ligações, onde eu vou aumentando o tamanho da cadeia. Também pode acontecer uma polimerização por condensação. O que significa isso? Numa polimerização por condensação, vai ocorrer a eliminação de moléculas pequenas, como, por exemplo, água, aqui no caso HCl, que se for um gás, no caso liberado, vai ser o cloreto de hidrogênio, e amônia e assim por diante. Também pode ser HCN, enfim, moléculas pequenas. Perceba que a diferença desse primeiro caso para esse segundo, aqui no primeiro caso, no final eu tenho um único produto que é o meu polímero. No segundo caso, além do meu polímero, como produto final, eu tenho subprodutos que são essas moléculas pequenas, ok? Só que para ocorrer essa polimerização por condensação, a gente vai buscar grupos funcionais diferentes, buscando lá nas reações que a gente já estudou um padrão. Por exemplo, a gente já estudou que ácido mais álcool forma éster e água. Então, a gente tem ali funções diferentes.
ácido e álcool. Por exemplo, isso pode acontecer aí quando a gente for ver reações desse tipo. Então, é isso que a gente vai buscar, grupos funcionais diferentes no nosso monômero. Às vezes, no próprio monômero eu tenho dois grupos funcionais diferentes, ou eu tenho aí dois monômeros diferentes com grupos funcionais também diferentes, ok? Então, são os dois tipos. O próximo critério de classificação é com relação à estrutura do nosso polímero. Por que é importante saber isso? Porque essa estrutura vai estar relacionada à facilidade do meu polímero em sofrer reciclagem, tá certo? Trouxe aqui esse símbolo das setinhas, aqui essas três setinhas que indica reciclagem, e é muito comum a gente encontrar, além desse símbolo, um número aqui dentro. Esse número aqui dentro, quando a gente está falando de reciclagem de plásticos, está relacionado à facilidade ou dificuldade em conseguir realizar o processo de reciclagem. Então, quanto menor o número aqui dentro, a gente tem aí uma variação de 1 até 7, então, no caso, 1 é o mais fácil para ser reciclável, para ser reciclado em comparação com o 7, tá? Então, se a gente tem aí e, obviamente, se não for reciclável, não aparece esse símbolo aí na embalagem do nosso plástico. Quando a gente fala aí de um produto, às vezes ele também é feito por mais de um tipo de plástico. Às vezes a tampa é feita de um tipo, o recipiente em si outro, tem uma região que é feita de outro plástico, enfim. Então, a gente pode ter a junção de vários tipos aí de plásticos. Como que a gente classifica o nosso polímero com relação à estrutura? De três formas. A gente tem o que a gente chama de termoplásticos. O que são esses termoplásticos? São plásticos que podem ser fundidos ou remoldados. Só que aí a gente tem que tomar um cuidado porque isso não é de maneira indefinida, tá? A gente não consegue ficar reciclando aí para sempre um determinado plástico. Por quê? Dependendo do número de vezes que ele sofreu reciclagem, ele sofre o que a gente chama de decomposição química. Então, ou melhor, degradação química. Eu tenho aí problemas na estrutura, então chega uma hora que não dá mais para reciclar, tá? Mas enquanto é possível, obviamente vale a pena a gente fazer esse processo. Esses plásticos chamados de termoplásticos são facilmente recicláveis. E como exemplo, a gente tem aí PE, né? Eu trouxe aqui as siglas deles. Depois a gente vai estudar cada um desses plásticos separadamente. PE, PVC, PP e assim por diante. Tem outros. Também a gente pode ter o que a gente chama de elastômeros ou borrachas. Elas são infusíveis, ou seja, a gente não consegue derretê-las, mas elas têm elasticidade. Se a gente compara com esse primeiro caso, elas são mais difíceis de reciclar, tá? Então aí temos um problema com relação a essa reciclagem. Como exemplo, temos aí o silicone. Na verdade, quando a gente fala silicone, é uma classe de compostos aí com silício no nosso polímero, tá? E a borracha natural. Então, esses são exemplos aí de elastômeros. Eles são infusíveis, mas têm elasticidade. E o último tipo são os termorrígidos, também chamados de termofixos, que são polímeros de alta dureza e que são infusíveis. Então, eles nem têm elasticidade e eu nem consigo fazer a fusão deles. Eles são impossíveis de reciclar. Quando eu digo impossíveis, impossíveis para as técnicas de reciclagem que a gente tem hoje. Tá? Pode ser que daqui a um tempo a gente consiga encontrar outras formas aí para fazer a reciclagem desses tipos de plásticos, ok? Como, por exemplo, a gente tem a baquelite e o poliuretano, ok? Possivelmente você já encontrou aí, já ouviu falar em termos de reciclagem desses tipos aqui de plásticos que são os mais comuns aí, no caso, como a gente está reciclando, então são bem recorrentes quando a gente fala de reciclagem dos plásticos, ok? A gente fecha a nossa primeira parte de polímeros e depois a gente agora vai seguir estudando as várias reações de polimerização, vendo caso a caso com as suas particularidades. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.